Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a declarar os seus investimentos em fundos imobiliários, a calcular o preço médio desses seus investimentos. Eu vou te mostrar também por que isso é muito importante na hora de fazer a declaração e também como que você pode declarar os rendimentos recebidos de fundos imobiliários ou até mesmo de FIAGROS. Tudo que você precisa saber para fazer a declaração de imposto de renda com sucesso. Então, vamos passar aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar isso tudo no detalhe. Estamos aqui na tela do meu computador, então agora a gente vai fazer todo o processo para a declaração de fundos imobiliários no nosso imposto de renda anual. Aqui a gente tem 3 etapas. A primeira etapa é a declaração na aba Bens e Direitos, a segunda etapa é a declaração na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, e a terceira etapa é na aba Renda Variável. Vamos partir primeiro para a aba Bens e Direitos. Eu recomendo que você faça, inclusive, nessa ordem, porque as coisas vão fazer sentido e você vai poder utilizar também algumas ferramentas interessantes dentro do software da Receita. Para declarar, então, os seus investimentos em fundos imobiliários, nós vamos aqui no software da Receita, no programa da Receita, e aqui em Fichas da Declaração, abaixo em Bens e Direitos. Clico aqui, entro na aba Bens e Direitos e vou aqui embaixo e clico em Novo. Aqui, então, ele vai me perguntar algumas características desse bem, desse direito que eu quero declarar. Nós vamos aqui em Grupo e escolhemos, então, Fundos, código 07. Aqui nós escolhemos então o código 03, Fundo de Investimento Imobiliário, então é grupo 7, código 3. Eu sou o titular desse investimento, é investimento no Brasil, e aqui a gente para já na primeira coisa que a gente precisa resolver. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode declarar cotas de um fundo imobiliário específico, que eu tenho um informe de rendimentos aqui, que é o fundo RBVA11, Fundo Imobiliário RB Renda Varejo. Esse fundo específico, no informe de rendimentos, não consta o CNPJ dele. Então, para isso, nós precisamos procurar na internet qual é esse CNPJ. Aqui eu já separei uma aba dentro do Google em que eu coloquei RBVA11, que é o fundo imobiliário que eu estou declarando, seguido da palavra CNPJ. E aqui ele já me aponta qual é o CNPJ desse fundo. Eu simplesmente venho aqui, copio esse número e colo aqui no programa da Receita. Ah, mas você não está declarando o RBVA11, está declarando outro fundo, está declarando o MXRF11, por exemplo. Já aparece o CNPJ dele aqui. Está declarando o fundo KNR11, por exemplo, também aparece o CNPJ. O CNPJ de um fundo imobiliário é muito fácil de encontrar. É só colocar no Google que ele vai te responder essa questão. Agora, nós passamos para cá, nós vemos então discriminação. No programa da Receita a gente precisa dizer o que é esse nosso bem. Aqui, no caso, são cotas do fundo imobiliário RBVA11. É um fundo negociado em bolsa? Foram cotas negociadas em bolsa? Eu marco que sim. Qual é o código de negociação? RBVA11. Agora aqui na parte da situação a gente precisa entrar no detalhe do preço médio que eu comentei na introdução desse vídeo. A Receita Federal pede que você insira nesses campos aqui qual foi o custo de aquisição associado a esse fundo imobiliário que você está declarando no último dia do ano. No caso, no último dia de 2021 e no último dia de 2022. O último dia de 2021 eu vou colocar aqui já, eu anotei esse valor antes, R$ 1.792,77. E o último dia de 2022 eu vou te mostrar como calcular usando a minha planilha gratuita de cálculo do preço médio de fundos imobiliários. Vai ter um link aqui embaixo. Você vai cair numa página como essa aqui, só colocar o seu e-mail, clicar em receber a planilha. Você vai poder fazer uma cópia dessa planilha, uma planilha do Google Sheets, bem simples, que calcula todas as informações que a gente precisa referentes a, pelo menos, essa parte da declaração, mas também a parte de pagar um DARF. Vou deixar o vídeo aqui linkado também, caso você precise pagar imposto referente às suas vendas de fundos imobiliários. Mas vamos passar para essa outra aba aqui, que eu já coloquei as informações que eu preciso. Aqui, como eu comentei, o que a gente precisa fazer é calcular o preço médio, o custo de aquisição no último dia do ano. Como eu coloquei esse lembrete aqui, na hora da declaração você precisa inserir o preço médio, o custo de aquisição, no último dia do ano anterior, aqui no caso 31 de dezembro de 2022. Além disso, para o cálculo do preço médio nessa planilha aqui, você não deve inserir operações posteriores a essa data. Ou seja, se você comprou mais cotas desse mesmo fundo no dia 1º de janeiro, não, dia 1º de janeiro é feriado, no dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro de 2023, essas compras não afetam o preço médio que você vai inserir dentro do software da Receita. Aqui também é válido lembrar que apenas as compras alteram o preço médio. Caso você tenha feito alguma venda no meio do caminho e depois fez novas compras, vai ser necessário ponderar o preço médio por essa quantidade restante. E eu explico isso no vídeo que eu vou deixar aqui linkado também. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui
todas as minhas operações de compra desse fundo imobiliário específico, nas quantidades que eu comprei em cada data e no preço que eu paguei por cada uma dessas cotas. Como que eu sei qual vai ser o valor que eu preciso colocar no software da Receita? Eu venho aqui para a direita dessa planilha e eu tenho aqui na coluna N a coluna de preço médio. Aqui, como eu posso observar, dos dados que eu inseri com a planilha que eu estou utilizando, que de novo, tem um link gratuito para você baixar essa planilha, o preço médio que eu tenho desse fundo imobiliário no dia 31/12 de 2022 é de R$ 111,27. R$ 111,27. Então esse é o valor que eu preciso colocar ali? Não, esse aqui é o preço médio, mas você precisa colocar não o preço médio, não isso, mas a situação. Ele pede aqui a situação. O que é isso? É o preço médio multiplicado pela quantidade de cotas que você possui. Se eu voltar aqui no meu informe de rendimentos, ele já aponta a quantidade que eu tenho nessa data. Saldo em cotas no dia 31/12, aqui embaixo, dá um zoom aqui. Saldo de cotas 31/12 de 2022, 17 cotas. Então eu volto na minha planilha e eu sei que o valor que eu preciso inserir no software da Receita é a quantidade de cotas que eu tenho, que são 17, vezes o preço médio nessa data, R$ 111,27, que dá um total de R$ 1.891,53. Então eu venho aqui no software da Receita e coloco R$ 1.891,53. A declaração do bem das cotas de fundos imobiliários aqui na aba Bens e Direitos está feita. Então eu posso, por exemplo, clicar OK e salvar. Só que não acaba aí. Você ainda precisa fazer outros passos dentro do software da Receita para realizar com sucesso essa sua declaração. Então eu localizo onde está a linha específica das cotas desse fundo imobiliário que eu acabei de declarar, no caso, cotas do fundo imobiliário RBVA 11, eu dou um duplo clique. Aqui está exatamente as informações que a gente acabou de inserir, mas agora nós vamos passar para a segunda parte da declaração, que é referente aos rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos, os aluguéis que eu recebi desse fundo imobiliário ao longo de 2022. Antigamente o processo era um pouco diferente, agora o software da Receita também facilita isso para você. Basta vir aqui embaixo, rendimentos associados, clicar em informar rendimento isento. Você clica nesse botão e vai direto para uma outra aba que você vai cadastrar então o rendimento que você recebeu desse fundo imobiliário específico e já vai estar tudo vinculado, o rendimento vinculado com o bem que você acabou de declarar. Então para isso basta vir aqui, nome da fonte pagadora, você coloca a mesma coisa, cotas do fundo imobiliário RBVA 11, descrição, pode deixar a descrição que o software já coloca para você, e no valor você volta para o informe de rendimentos que você recebeu da administradora do fundo imobiliário, vem aqui na parte referente aos rendimentos isentos, no caso do informe da Rio Bravo é 4 rendimentos isentos, nos informes de outras administradoras vai ser um pouco diferente, mas a nomenclatura é bem parecida, é bem fácil de encontrar. Você vem aqui então, RBVA 11, saldo em cotas foi 17, rendimentos foi de R$ 200,37 recebidos ao longo de 2022. Então eu venho aqui, coloco R$ 200,37. Venho aqui então, dou um OK e já está declarado o rendimento referente às cotas do fundo imobiliário RBVA 11. Todas essas outras informações, tipo de rendimento, o CNPJ da fonte pagadora, isso já foi preenchido porque você clicou naquele botão de informar rendimento lá na aba Bens e Direitos, na linha referente ao RBVA 11. Hoje em dia, com o software atual da Receita Federal, é um pouco mais fácil de fazer esse processo. Antigamente era um processo diferente, hoje o processo é esse aqui que eu acabei de te mostrar, que é um pouco mais fácil. Por fim, nós precisamos também declarar as operações de venda de fundos imobiliários que foram feitas ao longo do ano de 2022. Para isso, nós vamos aqui no software da Receita, na parte de renda variável, clicamos em operações em fundos imobiliários ou FIAGRO. Clico aqui e vai aparecer esta tabela na minha frente. Dessa tabela, o que eu preciso preencher? Eu preciso preencher todas as células que não são preenchidas automaticamente. No caso, os resultados líquidos que foram obtidos em cada um dos meses, o resultado negativo até o mês anterior e o imposto retido no mês. E também, é claro, o imposto que você foi pagando ao longo dos meses. Se você fez uma venda com lucro, você gerou uma DARF e pagou o imposto devido. O que significa cada uma dessas colunas? O resultado líquido no mês é
as vendas que você realizou naquele mês específico. Deram lucro ou deram prejuízo? Se você teve um lucro de R$100 vendendo, por exemplo, naquele mês, no mês de janeiro de 2022, você coloca ali R$100. E esse é o resultado líquido daquele mês. Em fevereiro eu fiz novas vendas, mas em vez de ter R$100 de lucro, eu tive R$200 de prejuízo. Então coloca menos 200 e ele já entende basicamente o que você teve aqui de resultado. Resultado negativo até o mês anterior. O que significa isso? Se você vem declarando corretamente os seus investimentos em fundos imobiliários, é possível que ao longo do tempo você tenha lucro ou tenha prejuízo. Se você teve prejuízo no ano de 2021 e declarou esse prejuízo, ao final de 2021 você tinha um saldo, então, negativo. Esse saldo negativo, esse resultado negativo, é o que você vai colocar aqui na primeira linha. Vou colocar aqui, então, qual o resultado negativo? O resultado negativo de R$500. Então, nós temos aqui que ele já dá uma atualizada um pouco diferente. Por quê? Porque na hora de calcular o imposto devido, quando você faz uma venda com lucro, você pode abater os prejuízos desse lucro e pagar apenas imposto referente àquilo que deu lucro de fato. Então, como nós temos um resultado negativo, mesmo tendo um resultado positivo no mês de janeiro, se você teve prejuízo acumulado, você tem um prejuízo a compensar agora um pouco menor, de R$400, e você não precisa pagar imposto referente a esse lucro que você teve no mês de janeiro. Toda essa parte de cálculo de imposto devido, como que eu calculo, como que eu pago, eu explico também no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, ensinando a calcular o preço médio, ensinando também a gerar e pagar essa DARF devida. O que significa imposto retido no mês? Basicamente é quanto foi retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte, IRRF. Quando você faz uma venda de um ativo negociado em bolsa, vai aparecer uma linha na nota de corretagem chamada de IRRF, que é justamente o imposto retido. Você vai somar todos os impostos retidos em um determinado mês, digamos mês de janeiro, teve um total de imposto retido de R$2. Costuma ser um valor bem pequeno. Então você vai colocar aqui e a planilha, essa tabela do software da Receita já vai entender também. Por fim, imposto pago é quanto você pagou de imposto naquele mês. Por que tem essa coluna aqui? A Receita sabe o que você faz. Quando eu falo para olhar o seu informe de rendimentos, para declarar os seus investimentos, ao invés de olhar um aplicativo, uma ferramenta gratuita, é porque a Receita não olha para esses aplicativos. O que a Receita recebe é um informe muito similar ao informe que você recebe da sua corretora. O que ela vai fazer é simplesmente comparar essas informações. Então aqui nessa última coluna de imposto pago, você vai colocar o imposto que você pagou. Se esse imposto pago está de acordo com o imposto devido, tudo bem, você pagou o que você devia. Caso não estiver de acordo, aí você pode ter alguns problemas com a Receita Federal, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para que você não tenha problemas com a Receita Federal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, te inscreve aqui na Guia dos Investidores e eu te vejo em uma próxima oportunidade. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.